Pássaros são fonte inesgotável de inspiração para a literatura. Todos vocês sabem disso. O escritor adora um pássaro. Eu não conheço outro bicho que o escritor goste tanto. Minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Essa aí não é todo mundo que vai pegar não, hein? Mas nós temos lá aquele Corvo Sacana do Edgar Allan Poe, o Mockingbird lá da Harper Lee, Fernão Capelo Gaivota do Richard Bach, Águia Galinha do Leonardo Boff, o Falcão Maltês do Dashiell Hammett e até aquele bicho chato lá dos Jogos Vorazes que fica imitando aquele passarinho. Nós temos muitos pássaros aí na literatura. Mas eu deixo uma pergunta. Aonde estão os pombos? Sim, senhores. Aonde estão os pombos da literatura? O pombo, que é um sobrevivente alado, que vive na margem das sociedades retrógradas e conservadoras e hipócritas dos pássaros, conhecido como o rato de asas. Tem as coisas, o rato de asas. Eu acho que isso é um pombofobia. No entanto, se formos fazer aí um silogismo bem idiota, se o pombo é o rato de asas, logo o rato é um pombo sem asas. Eu, na época que eu jogava futebol, eu gostava muito de bater de fora da área, para desespero dos meus colegas e de vez em quando dos adversários também, cometa Halley, pum. Às vezes eu acertava um chute conhecido como pombo sem asa no ângulo do goleiro e putz, cara, era incrível. Poucas vezes eu fiz isso, mas foi uma sensação incrível. Uma vez eu também vi um pombo sem asa na rua, sem uma asa só, mas era melancólico, coitado, porque ele andava em círculos, sabe? Toda a reta dele era uma curva, porque ele andava... Ai, que pena. Você não deve estar entendendo nada, né? Óbvio que não, claro que não. Quem é que estaria entendendo alguma coisa disso aqui? Abra suas asas, solte a vinheta. Hoje nós temos o retorno do Luiz Fernando Amâncio. Cliente feliz sempre volta, né? Cliente não, porque não pagou nada. Como é que é cliente? Mas assim, ficou feliz aqui com a imparcialidade do resenhista, com a qualidade da análise da obra dele, que é sempre um negócio muito presente aqui nas minhas análises. E voltou dessa vez querendo manter o título de maior título lá do Jabuti Oscar, né? Ele veio agora com o voo rasante do pombo sem asas, que é preciso avisar logo aí de antemão, uma advertência rápida, parental não, uma advertência, não é um livro de ornitólogo para ornitólogo, tá? Até porque se fosse assim, eu não teria capacidade, aliás, eu não tenho capacidade não, mas eu teria menos ainda capacidade de poder fazer essa análise aí, porque eu não entendo nada de pássaros. Pra mim, voo é pássaro, amigo, pra você ver o nível, um dragão, pra mim é pássaro. Ah, mas o dragão tem corpo de réptil, parece um réptil, meu amigo, mas a partir do momento que ele optou por voar, acabou, não tem mais discussão, ele virou um pássaro. O unicórnio também é assim, voou, meu irmão, é alado, voou, pássaro. É muito fácil catalogar assim, porque precisa ficar perdendo um tempão nessa catalogação de animais aí que a gente fica vendo, os reinos. Voa é pássaro. O dragão é um bombeiro ao contrário, né? Eu tava pensando nisso outro dia. Tem nada a ver, vamos voltar. Chega. Não é um livro sobre dragões e também não é um livro sobre pombos. Por incrível que pareça. Eu não sei nem porquê, mas também não é. O autor vai te explicar no começo do livro ali. Tem um canáriozinho ali num conto só pra cumprir a cota. Eu acho que o autor se sentiu mal. Ele falou, porra, será que eu sou um estelionatário que tô fazendo um livro aqui sobre pombo? Não tem nenhum um bichinho alado aqui, aí eu acho que ele botou esse canário lá. O primeiro conto é O Problema, onde você quase escuta a voz do personagem aqui de tão próximo que ele fica. A linguagem do autor, cara, é muito precisa nesse sentido. Você começa a ouvir desse cara desconhecido ali, a história triste dele, mas aí no final tem um plot e muda tudo. Pera, esqueci um negócio aqui, calma aí. Cara, isso aqui é uma anarquia completa de estrutura. Não adianta nada, eu tento fazer roteiro, mas não consigo. São 21 contos, não vai dar pra falar de todos, obviamente, mas uma coisa que eu achei muito interessante destacar aqui pra vocês é que ele tem uma estrutura muito bacana, onde ele vai mesclando os contos com narrativas mais longas com os microcontos. E isso, cara, é muito bom porque dá um fôlego pro livro e uma vontade de você ler de uma vez só, tá ligado? Numa bicadinha. Tem até um conto chamado O Garçom, que é um desses continhos intervalares aí, incríveis. É um cliente reclamando com a polícia que ele tinha pedido um filé bem passado e agora ele estava com a boca cheia de sangue. E aí o que é bom desse micro continho? Que você tem 3 possibilidades aí, né? Você tem a primeira possibilidade, ele tá com a boca cheia de sangue porque o cara deu um filé mal passado e ele queria bem passado, o filé mal passado tá cheio de sangue. Segunda, ele levou uma porrada do garçom porque provavelmente ele fez uma grosseria com o garçom quando chegou o filé que ele não queria. E terceiro, ele pode ser um pirata com escorbuto, entendeu? E que quando a carne vem muito mal passada, ele tem que mastigar muito e aí ficou sangrando. Ou seja, assim que tem que ser feito o microconto, entendeu? Ele tem que trabalhar com você. Ficou meio coach. Qualquer dia, vou montar um curso só com essas coisas ridículas que eu falo. Cheiro de Bicho, cara, é um dínamo de conto. Eu não vou dar spoiler nesse conto porque eu acho ele
sensacional. Tem uma construção sublime de personagem com passado, motivação, conflito e uma virada ali que você não tinha pegado antes, entendeu? Com uma realidade muito chocante. Correndo, vá correndo, Lê, cheiro de bicho. Tem outro também com uma pegada um pouco parecida, que também é muito bom, que tem uma áurea meio Hitchcockiana, tá ligado? Não pássaros, não. Tipo, Janela Indiscreta, que traz uma fobia de telefone fixo, que eu tenho fobia de todo o telefone, há muito tempo, pessoal. Mais de 20 anos que eu sofro com fobia de telefone, e me identifiquei muito com esse conto, e que ele também tem os contos do Amâncio tem sempre um final muito bem trabalhado, entendeu? E esse não podia ser diferente. Notas sobre um linchamento, faz uma crítica histórica, social, a natureza humana mesmo, que é perversa e é ridícula, e que na verdade a gente fica muito preocupado com os governantes tomando a decisão, mas eles, cara, obviamente são só um reflexo do que a gente quer, do que a gente fez, pelo menos uma grande parcela, né? Então não adianta a gente falar, ah, nossa, como ele é cruel. Você vê como é que as pessoas ficam felizes vendo linchamento em programa de policial aí, pô, é tudo nosso, meu irmão, é tudo nosso. Meia Idade também foi um outro conto que bateu muito forte aqui, cara, não porque eu estou na meia idade, provavelmente, mas não é isso. É porque ali, cara, eu acho que o autor atingiu o ápice dele no contar. Tá na ponta dos cascos, na ponta do bico. O Luiz, ele te convida a sentar, ele fala assim, ó, senta aqui do lado, garotão. E presta atenção nesse cara aqui, e a gente começa a analisar a vida desse cara como se estivesse numa placa de Petri, assim, num laboratório, você olhando no microscópio, assim, vendo tudo acontecer, cara. Puta, é uma dinâmica incrível, esse conto é muito bem feito, talvez tenha sido um dos que eu mais gostei. Certamente, como você fica de fora olhando aqui o experimento, tá ligado? Muito bom. Nós temos aqui nesse livro, na verdade, uma infinidade de personagens pitorescos, assim. Você tem, por exemplo, o juiz de futebol com crise de consciência no meio de uma partida, e ele só tá pensando no churrasco do amigo dele, e aí ele tem que tomar uma decisão que ele não consegue tomar. Você tem um matador de aluguel sem crise de consciência nenhuma, desses caras que conseguem dormir solenemente. Na verdade, como todo matador de aluguel tem que ser, né? Como o Rubem Fonseca, o cara tem que chegar e botar a cabeça no travesseiro. Ele tá fazendo só ele é só um meio, né? Aquela história, armas não matam, né? Pessoas matam. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Pessoas que matam pessoas preferem armas do que faquinhas de rocambole. Enfim, o matador de aluguel, ele é um cristão do bem, então eu vou ter que dar um spoilerzinho nesse assim. Ao mesmo tempo que ele não se preocupa em nada em matar pessoas, ele fica meio que preocupado porque ele comeu carne numa sexta-feira santa. E assim, essas histórias, elas acontecem no Bom Jesus do Cascalho, que é tipo o Pazarga daí do autor. Ou Bacurau, pode ser Bacurau, porque o Bacurau também é uma ave, né? São muitas horas da noite, são horas do Bacurau. Bacurau é muito bom. Madalena Eterna é outro que merece uma menção aqui, um destaque especial, porque ele é muito bom. Eu já conheci esse conto, porque esse conto ele foi apresentado lá no desafio do Entre Contos. Isso também é muito bacana de dizer. Como o Amâncio usou bem os desafios do Entre Contos como laboratório para ir lapidando, entendeu? Melhorando. Se eu tivesse que, por exemplo, falar alguma coisa sobre ele, eu falaria assim, que ele é uma mistura de A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, com o Black Mirror. Vai por mim, acredite. E assim, uma coisa interessante que eu gostaria até de falar aí pros outros autores, os jovens autores que estão vendo esse vídeo, se é que tem alguém vendo esse vídeo, é o seguinte: tem como você ser sucinto, mas sem perder a classe. Tem como você ser direto, mas com ousadia, entendeu? Formulando bem uma frase. Por exemplo, aqui nós temos uma frase assim no Madalena Eterna. Era uma cerimônia pomposa, uma recepção que faria corar até o maior dos perdulários. Ele já tá falando, você já imagina como é que vai ser essa recepção, porque, cara, você vai fazer corar o maior dos perdulários, sabe, tipo, e assim, como não é uma coisa importantíssima dentro da trama, ela é meio que periférica, ele não perde tempo em dizer como suntuosa era e bela a cerimônia, blá 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 blá. Ou seja, ele já avançou, ele te entregou uma informação com o menor número de palavras, mas, que você já imaginou. Isso é saber usar muito bem o espaço que você tem. E às vezes você não tem tanto espaço assim. Ladrão e é um micro-mentor delicioso. Ata de reunião também, cara, é muito legal. São duas joias aí que, divertidíssimas, que eu me identifiquei, eu já fiz ata. E, cara, essa aqui lava a alma. Leiam. Eu nem mostrei o livro aqui, ó. Leiam. Olha essa capa aqui também, muito bonita. Então, uma vez que esse é o segundo livro que chegou pra mim do mesmo autor, cara, é impossível não fazer uma comparação. Se não dá pra eu falar que houve uma evolução de um livro pro outro, até porque,
Não dá mesmo, eu não tenho ferramenta suficiente pra falar isso. E o cara pode de repente até chegar pra mim e falar assim, não, mas pô, eu escrevi esse aqui antes do outro. E aí eu fico com aquela cara de tacho. Tem muito crítico que faz isso. Fica, não, eu tenho certeza. E aí fala besteira, né? Então, pra não falar besteira, eu nem vou correr esse risco. Então, o que eu posso falar desse livro em relação ao outro? Esse aqui, ele me parece mais maduro, com uma linguagem mais segura. Então, tipo assim, se o outro se fiava muito na criatividade, esse aqui, ele tem duas pernas. Ele se fia na criatividade, obviamente, nas ideias, mas também na linguagem. Então você tem uma coisa da construção mais apurada. E também tem mais força dramática. Com certeza tem mais força dramática. Puxando, por exemplo, numa analogia do humor, que é o forte do Amâncio, o outro seria tipo Jerry Seinfeld, esse aqui seria um Louis C.K. junto com Andy Kaufman. Você não gosta de humor? Se ferrou. Perdeu essa analogia aqui incrível que eu fiz agora. Vai procurar aí no Google, ver quem é Seinfeld, Louis C.K. e Andy Kaufman. Ok? É isso, esse vídeo já está muito longo, já passou do tempo. Inscrevam-se, ou não também. Eu já parei de me preocupar com isso há muito tempo. Mentira, eu estou alcançando quase 300 pessoas. Então, consuma esse livro sem moderação nenhuma, entendeu? E bata suas asas. Come fly with me, let's fly away. Tchau. Porra, então, eu esqueci do mais importante, o esculacho. Eu não gostei do conto Canário Rei. Não gostei, não desceu muito bem, eu sou um cara honesto, precisava falar isso, mesmo depois de já ter editado o vídeo praticamente todo, entendeu? Eu não gostei, destoou dos outros contos e era o único que tinha pássaro, hein? Quem diria? Grande abraço.